Irmãos queridos, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo encheu os discípulos e eles foram todos cheios do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que ali se cumpriu a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando o Senhor derramaria o seu Espírito. O Senhor derramou o seu Espírito sobre esta igreja, para a glória de Deus. Vamos abrir as Escrituras, a palavra do Senhor, em Jeremias, profeta Jeremias, no Antigo Testamento. Serei breve hoje, sabedor que hoje o culto termina à meia-noite. Eu não sei se esse movimento foi um movimento contrário ou favorável. Eu sei que houve um movimento. Vamos até meia-noite hoje, em nome de Jesus. Tem gente já se levantando, calma, fique tranquilo, você está em casa. Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 19. Eu preciso ler todo esse texto, e nós seremos breves na exposição da palavra do Senhor. Quem já abriu em Jeremias, capítulo 1, diga amém. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convosco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, Jeremias, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, temos falado sobre a visão que Deus deu a profetas. E hoje nós vamos compartilhar brevemente sobre a visão de Jeremias. Ou melhor, as visões de Jeremias. E para expormos esse texto, eu convido você a pensar comigo sobre 3 subtemas desta mensagem. Primeiro, eu quero falar sobre o profeta e o seu chamado. Segundo, eu quero falar sobre o profeta e o seu tempo. E em terceiro, eu quero falar sobre o profeta e as suas visões. Primeiro, o profeta e o seu chamado. Deus chama Jeremias numa cidade chamada Anatote, uma cidade de Benjamim, 3 quilômetros de Jerusalém, uma cidade de sacerdotes, onde famílias sacerdotais viviam para o serviço do Senhor no templo em Jerusalém. Então, Jeremias tinha tudo para ser mais um sacerdote. Jeremias tinha tudo para ser, por ser religioso, temente a Deus, andar nos caminhos do seu próprio pai, conhecido como Ilquias, o sacerdote. Mas a palavra do Senhor diz que Deus chama Jeremias não para ser um sacerdote no templo do Senhor, mas sim para ser e ter e realizar o seu ministério profético. Jeremias é chamado para ser profeta. É interessante, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós traçamos projetos, propósitos na nossa vida e de um dia para o outro, um dado momento, toda a nossa trajetória é mudada, toda a nossa trajetória toma um outro rumo, toda a nossa caminhada torna-se numa outra perspectiva à luz de Deus. Talvez você tenha almejado alguns alvos, objetivos na sua vida, mas talvez você ainda não esteja entendendo por que as coisas não caminham como você imaginava. Talvez seja pelo fato de Deus ter chamado você com um propósito, com um objetivo. Não para ser sacerdote, mas para ser um profeta. Não para ser aquilo que você almejava ser, mas sim aquilo que Deus deseja que você seja. Se você observar o versículo 5 e 6, nos chama a atenção, e eu quero que você observe do capítulo 1, quando ele diz sobre o seu chamado. O Senhor diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias, diante do chamado de Deus, diante da chamada do Senhor, ele se coloca numa outra posição, porque ele sabe exatamente o que ele teria que enfrentar. Ele teria que enfrentar um povo que estava na apostasia e na idolatria. Ele teria que enfrentar um povo que estava alheio aos propósitos de Deus. Um povo que, em vez de adorar o Senhor, virou as costas para o Senhor e começou a adorar a Baal. Então, ele sabia que ia para o fronte, que ele seria a boca de Deus, e diante dos desafios, algumas coisas passaram certamente pela cabeça dele. Primeiro, Jeremias, nesse período, ele tinha mais ou menos 17 a 20 anos. Então, quando ele diz: eu não passo de uma criança, a palavra hebraica dá a entender que não somente criança de faixa etária, mas também adolescentes e jovens. Em outras palavras, quando Jeremias se coloca na brecha, ele se vê imaturo diante do grande desafio que Deus estava a chamá-lo. Um outro aspecto: como eu vou falar diante de uma geração, de um povo que está completamente indiferente ao Senhor, involucrado na idolatria, no pecado? Senhor, eu não sou maduro o suficiente para isso. O que Jeremias estava dizendo para Deus é que ele se sentia incapaz para o propósito do profetismo que Deus estabelecera
a Ele. Quantos de nós, irmãos e irmãs, diante dos desafios, diante dos problemas, diante de uma chamada de Deus, diante de uma situação que você está e você se sente incapaz, e você se sente incapacitado para o serviço. Esse texto aqui é fantástico, porque no versículo 4, a resposta é contundente. Jeremias, antes que você tomasse forma, eu já conhecia você. Antes de você nascer da madre, eu já conhecia você. Em outras palavras, Jeremias, antes de você ter forma, ainda informe, ainda em substância, ainda na inexistência física, eu já tinha escolhido você, eu já tinha chamado você, eu já tinha constituído você e consagrado você, Jeremias. É assim que Deus age na nossa vida. Deus chamou você para um propósito. Rick Warren diz que a maior tragédia de um homem ou de uma mulher não é a morte, é uma vida sem propósito. Então Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo, Deus já constituiu você, antes de que tudo se tornasse em forma, Deus já tinha um propósito eterno para você. Deus já tinha envolvido com você, envolvido você num projeto dele. Então muitas vezes você está fazendo algo com habilidade, com capacidade, e você acha que isso você mesmo forjou pela sua própria capacidade cognitiva. Foi Deus que te habilitou, foi Deus que te chamou, foi Deus que encheu você de sabedoria, foi Deus que te deu habilidade, foi Deus que te forjou para que você pudesse enfrentar todas as intempéries da vida. Foi Deus. Se você é um trabalhador, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um procurador, se você é um professor, se você é uma doméstica que exerce o seu mistério com dedicação, se você é um pedreiro, se você é alguém que foi forjado para a arquitetura ou qualquer outra profissão, saiba de uma coisa: foi Deus que forjou você para isso, foi Deus que chamou você. E se Deus chamou você para a obra dele, para ser um profeta, para ser um pastor, para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus fez isso antes da fundação do mundo, porque Ele tinha um propósito na sua vida, e quando Ele estabelece o propósito na nossa vida, Ele nos capacita para tal obra. Então não se sinta apequenado, não se ache incapaz, Deus nos dá a capacitação. Mas é interessante que Deus chama Jeremias com este propósito. E eu gosto muito da expressão que nós encontramos no versículo de número 4, quando diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse. A palavra formar aqui é yesart, é uma palavra hebraica. Esta palavra significa eu te moldei, eu te criei, fui eu que fiz isso com você, Jeremias. Esta palavra tem tudo a ver com o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e deu vida a este homem, soprando o fôlego de vida, o sopro de Deus, fazendo-se tornar-se alma vivente. É a mesma ideia. Fui eu que te criei, fui eu que te forjei, fui eu que te moldei, Jeremias. É assim, quando você se sentir apequenado, quando você se sentir sem força, quando você se sentir incapaz de sobrepujar os obstáculos da vida, lembre-se que Deus te escolheu, Deus te criou, Deus te forjou e Deus te constituiu. Então consagre a sua vida e permaneça firme no nosso Deus, em nome de Jesus.
Mas agora nós temos o profeta e o seu tempo. O profeta e o seu tempo. Eu quero dizer e falar com você sobre em que contexto nasceu esse profeta. Em que contexto nasceu Jeremias? Por favor, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Capítulo 21. O profeta Jeremias, ele nasceu no reinado de Manassés. Ele nasceu no reinado de Manassés. E observe a história deste rei. Quero que você leia comigo. Capítulo 21, versículo 1 diz: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Esfiziba. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal. Manassés fez um poste ídolo como os que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Manassés queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era goureiro, e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura no poste do poste ídolo, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes na terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: presta atenção aqui. Ele nasceu exatamente no reinado de Manassés. Manassés foi o pior rei de Judá. Manassés foi o rei que não somente levantou postes, ídolos, imagens, esculturas nos outeiros, nos montes de Judá, de Israel, mas também colocou o poste ídolo dentro do templo do Senhor, onde está a arca da aliança do Senhor. Manassés, não contente, consultava médios. Manassés consultava feiticeiros, sacrificou o seu filho. Esse era o quadro tétrico, terrível, assustador, tenebroso que Judá estava vivendo. Meus irmãos, minhas irmãs, fazendo uma analogia da fé, não estamos vivendo um tempo como este, onde os filhos de Deus vivem uma vida que está alheio à vontade de Deus, que andam nos bares, que andam nos antros da terra, que consultam horóscopos e tantas outras coisas. Meus irmãos, quanta corrupção nós não estamos vivendo no nosso tempo, no nosso país. Quanta violência, quanta pedofilia,
quantos levantes e uma apologia declarada com relação ao aborto. Meus irmãos, minhas irmãs, Jeremias, ele nasceu nesse contexto de Judá. Deus levantou esse profeta para falar para Judá do pecado de Judá, da indiferença de Judá, da idolatria de Judá, da apostasia de Judá. Deus, nesse tempo, está clamando. Deus está falando da sua palavra, que Ele constituiu a sua noiva, Ele constituiu a igreja para ter a sua voz profética nesses dias. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Nós fomos chamados para declarar, em nome de Jesus, toda ação demoníaca levantada nessa nação, e declarar que só o Senhor é Deus e não há outro além dEle, e que toda força contrária, todo mal, toda obra maligna seja debelada pelo poder de Deus. Será que não está na hora da igreja parar de se arrefecer e ficar apenas na lateralidade da vida, discutindo algumas coisas que não tem como centro de radiação e tão importante nos dias de hoje, que é não abrirmos mão da palavra de Deus, de crermos no absoluto de Deus, de crermos na vontade de Deus, no poder de Deus, para transformar o Brasil pela palavra de Deus, não por políticos, não por demagogos, mas pela palavra de Deus. Então Deus levantou a igreja, Deus levantou a mim e a você, Deus nos levantou para que a gente não fique conformado com essa situação. A propósito, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este século. A palavra conformar no original ali é a ideia de forma, onde a massa vai para a forma, e a forma então formata aquela massa ela fica adequada de acordo com a forma. A igreja não pode estar conformada, formatada por este mundo. Nós fomos chamados para levedar este mundo. Nós fomos chamados para ser sal e luz, sal fora do saleiro. Nós fomos chamados para temperar este mundo, para anunciar o dia do Senhor, para declarar que só Jesus salva, só Jesus tem o poder de libertar, de restaurar e de fazer uma obra poderosa do seu Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, o anseio da igreja, quando ela levanta a sua voz profética, é porque o cheiro de avivamento começa a acontecer em nome de Jesus. Jeremias, ele nasce nesse contexto, e ele profetiza sobre o reinado de Josias, sobre o reinado de Jeocás, sobre o reinado de Joaquim, sobre o reinado de Joaquim, e sobre o reinado de Zedequias. E em todos esses reinados, pré-exílico e no exílio, ele continuou anunciando com intrepidez, com ousadia, com audácia, com força, com ânimo, com coragem, a palavra de Deus, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Nós estamos rasgando da Bíblia essa palavra arrependimento. Nós estamos tirando da Bíblia essa palavra. Nós não nos sensibilizamos mais. Nós não sentimos mais o pecado e a algerize e a náusea de Deus com relação ao pecado. Nos acostumamos com o sagrado. Eu sei, irmãos, que Deus já nos libertou do cativeiro da morte eterna. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos nesta terra. Eu sei, irmãos, que nós estaremos um dia face a face com o Senhor, mas eu sei também, irmãos, que Deus quer que a sua noiva seja santificada. O profeta e o seu chamado, o profeta e o seu tempo. E finalmente o profeta,
e suas visões. E aí eu quero que você observe o versículo 11. Diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que você está vendo, Jeremias? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira no hebraico é shaked. E é interessante porque intencionalmente há aqui um trocadilho da palavra amendoeira para a palavra velo. No versículo 12 que diz: e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra velo aqui, velar, é a palavra shakad. Então a palavra shaked amendoeira, você está vendo a amendoeira. A amendoeira, irmãos, é a primeira árvore que floresce em janeiro em Jerusalém. E aí, irmãos, o que ele está dizendo aqui é que ele vela, o Senhor Deus vela pelo florescimento da sua palavra. O Senhor vela, Ele está acordado, Ele não está dormitando, Ele está acordado, Ele vigia, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Jeremias, eu vou cumprir o que eu estou falando com você. Deus vai cumprir a sua palavra na nossa vida, meus irmãos. Deus vai cumprir a sua palavra na sua família. Deus vai cumprir a sua palavra nos seus propósitos, daquilo que Deus tem falado com você. Deus vai cumprir a sua palavra. Mas ele diz, no versículo 13, outra vez veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Ele disse, eu respondi: vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Primeiro ele vê uma vara de amendoeira. E o Senhor diz: olha, assim como essa vara floresce, a minha palavra também floresce. Eu velo por ela, eu vigio, eu cuido, porque eu cumpro aquilo que eu falo. Aí ele diz: agora, Jeremias, o que você está vendo? Ele diz que ele teve uma visão. A visão dele foi uma panela ao fogo, uma panela que estava fervendo com água. E aí ele diz o seguinte: eu respondi: vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Versículo 14 diz: disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Hoje pela manhã eu compartilhei com a igreja sobre uma experiência com o pastor José João. O pastor José João foi ministrar numa conferência missionária na igreja que nós pastoreávamos em Sorocaba durante 16 anos. E ele foi tão tocado ali, e a igreja também foi tão tocada com aquela conferência missionária com o pastor José João. E o pastor José João nos convidou para almoçar, e eu fui almoçar com ele. Nós fomos comer uma comida japonesa, um sushi, e nós estávamos comendo ali, e o pastor José João, com aquele jeitinho dele, todo calmo, que vai comendo pelas beiradas. Vocês já conhecem o pastor José João. E ele perguntou: Francisco, como você está? Eu falei: pastor, Deus falou comigo, chegou o meu tempo, eu estou indo, e meu desejo é ir para o norte. Na minha mente, ir para o norte era voltar para Rio Branco Acre, a nossa terra, a minha terra, a terra da Los Angeles. Mas eu sei que o norte era, hoje eu entendo que era Manaus, hoje eu entendo que é estar aqui com os irmãos. Mas ele disse assim: Francisco, você não sabe que do norte vem o mal? Esse texto aqui, o pastor Zé João pensou desse texto aqui. O que ele estava dizendo aqui, o Senhor, para Jeremias? Jeremias, fala para o povo, fala para Judá, que não adianta eles fazerem as pazes com os egípcios, não adianta eles tentarem continuar numa relação meio que tranquila com os assírios, porque o mal está chegando. O que ele estava falando
é de que aquele grande império assírio seria totalmente destronado, seria totalmente vencido por um outro grande império que estava surgindo, o Império Babilônico. O pai de Nabucodonosor, então, conquista a Síria, apavora o Egito e estremece a terra daquela região, inclusive Judá. Então esse império, no ano 586 a.C., vem e leva cativa esta nação. Essa nação que virou as costas, virou o rosto, rejeitou, não quis mais viver sob a palavra do Senhor. Essa nação que ficou indiferente à voz de Deus. Então Deus usa os babilônicos para a sua sentença. Então a panela está fervendo, é isso. Meus irmãos, minhas irmãs, eu falei que hoje a igreja evangélica precisa exercer a sua voz profética. E nesse tempo, eu creio, irmãos, que se não houver um verdadeiro arrependimento na nossa nação, onde os governantes, seja a instância que for, se a nossa nação continuar num sincretismo, misticismo religioso, se a nossa nação continuar não querendo olhar para Deus, mas sim vivendo num relativismo existencial, Deus vai derramar o seu juízo sobre a nossa nação. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar para Deus. É tempo ainda. É tempo da igreja evangélica verdadeiramente viver como uma noiva ataviada, sem mácula, sem mancha. Chega de líderes religiosos que vivem mercadejando a fé. Chega de mensagens coach que não expõem a palavra de Deus. Chega da gente viver uma vida de religiosidade sem comprometimento com as verdades eternas da palavra de Deus. Porque senão a panela vai ferver. E a palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre no seu tempo, segundo a sua vontade. Por isso é tempo de buscarmos a Deus. Por isso é tempo de nos quedarmos diante do Senhor. Por isso é tempo de nós consagrarmos nossas vidas. Por isso é tempo de nós nos despojarmos. Por isso é tempo de nós deixarmos as mazelas, os pecados que tem nas mentes nos assedia. Por isso é tempo de nós vivermos uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida voltada para a palavra de Deus, uma vida com ética, com postura, com moral, com vida, com bom testemunho nesta geração. É tempo disso e é tempo que a Igreja Presbiteriana de Manaus precisa viver também. Esse tempo é tempo de grande mover de Deus, e para isso precisamos voltar para a palavra de Deus. Mas finalmente, a conclusão está a partir do versículo 17. Diz assim no versículo 17: Tu, pois, cinge os lombos, Jeremias, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, Jeremias, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, porque, Jeremias, eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Este homem, este profeta, ele enfrentou as maiores agruras que um profeta poderia passar. Esse profeta foi afrontado, ele foi aviltado, ele foi rejeitado, ele foi aprisionado, ele foi achacalhado, ele passou por tudo isso,
mas ele não deixou de falar. Algumas pessoas chamam Jeremias como sendo o profeta o quê? Chorão. Mas na verdade eu penso que, na minha ótica de ver, não é muito justo essa expressão. Eu não sei se você sabe, mas 50 vezes aparece a palavra coração no livro de Jeremias. Em outras palavras, eu penso que Jeremias aqui é o profeta do coração de Deus, de ter a convicção, mesmo quando ele duvidou das circunstâncias e do seu sofrimento, mas ele manteve-se firme, 40 anos pregando, apregoando o ano aceitável do Senhor, sendo um profeta de Deus, um homem que passou pelo que passou e continuou pregando, e a profecia de Jeremias, a visão dele, se cumpriu. Eu não sei como você está nessa noite. Nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos de Jesus, fomos resgatados pela irresistível graça de Deus na nossa vida, nós somos dele. Mas talvez você esteja aqui também sendo achacalhado, sendo zombado, pessoas falando da sua fé, pessoas falando da sua vida, pessoas levantando contra a sua caminhada, pessoas questionando você, pessoas querendo acachapar a sua fé, ou seja, emudecer a sua fé, amordaçar você. A palavra desta noite é: você é do Senhor, e você é do Senhor para continuar pregando, para continuar anunciando, para continuar sendo quem você é, sal, sendo quem você é, luz em meio às trevas, para reluzir a luz de Cristo, para ser quem você é na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, para ser quem você é nesta geração, onde quer que você esteja. Não permitas que a sua boca seja amordaçada, não permitas que a sua boca seja emudecida, não permitas que a sua identidade em Cristo seja arranhada. Em nome de Jesus Cristo, permaneça firme, seja na sua casa, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja onde for, permaneça firme. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Permaneça firme, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque você tem a proteção de Deus, a guarda de Deus, o livramento de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida e a autoridade de Deus. Portanto, continue sendo quem você é e sirva a Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, e vamos ficar de pé, e vamos dar um glória a Deus. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que saiamos daqui, irmãos, com esta direção de Deus. Deus nos forjou para esse tempo aqui, e eu creio que Deus vai usar você, como tantos aqui que se renderam a Jesus e professaram a fé. Você continue proclamando, porque pela fé em novembro teremos muito mais gente aqui ainda fazendo isso, e anos e Deus vai acrescentando aqueles que foram elegidos, escolhidos, predestinados, eleitos por Deus para a glória de Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, tens misericórdia da nossa vida, tens misericórdia da nossa vida. Senhor Deus, perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Senhor, nos lave verdadeiramente, nos purifique, Senhor Deus. Ó Deus, perscrute a nossa alma, a nossa existência, e nos faça sermos transformados, restaurados pelo Teu poder, e que saímos dessa noite aqui dando glória ao Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e nós Te louvamos por isto, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus
repouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre.